Começando o nosso Café com Propósito e hoje o tema é não seja arrastada. Bora? Bora começar esse papo, essa prosa. Tá na hora, né, gente? Segundou, vamos começar a falar de uma palavra que realmente é importante e necessária. Enquanto você tá chegando aí, eu vou... Oi, se... arrastada. Eu vou... Ai, gente, colocar aqui, fixar o nosso tema. Hoje, nesse Café com Propósito, nós vamos falar sobre algo muito importante que tem a ver com a forma como nós estamos escolhendo viver as nossas vidas e o que nós vamos alcançar com a forma que nós estamos vivendo. Eu tô aqui abrindo, gente. Pode abrir a sua Bíblia aí, você que tá chegando. Pega a sua Bíblia, pega o seu café. O Café com Propósito é o nosso devocional semanal. Toda segunda-feira às 9h07 nós temos esse tempo aqui juntas. E hoje nós vamos falar sobre um tema que se encontra, e a base desse tema é 2 Pedro 3, versículo... Ei, Manu, seja bem-vinda. Bom dia, querida. 3:14. Vou abrir aí. Então vamos lá, amadas. Bom dia, Angel. Bom dia, bom dia. Vamos lá conversar. Eu quero falar com vocês sobre algo muito importante que me veio, né, ontem durante uma ministração e conectando com algumas leituras que eu fiz. Primeiro falo, vocês estão me ouvindo bem? E vocês estão me vendo bem. Vocês estão bem, gente? Me conta aí se vocês estão bem. Também gostei dessa imagem. Eu achei essa forma, esse fundo aqui bom de fazer live, gente. Manu, chama sua mãe pra ouvir. Mas vamos lá. Então vamos lá, amadas. Deus abençoe esse nosso bate-papo, esse devocional, que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar ao seu coração aquilo que você precisa. Toda segunda-feira às 9h07 nós estamos aqui, a gente une palavra e autoconhecimento. Hoje é um dia muito intenso, de muitas coisas acontecendo. É dia de reconecta, é dia de reunião, de alinhamento de palestra, é dia de ativação profética que a gente já fez hoje às 7 horas. Nossa, hoje tem muita coisa acontecendo. E eu não sei você, mas a gente, às vezes, com tantas coisas para fazer, com a vida nos empurrando, nos pressionando, às vezes parece que a gente está sendo arrastada, né? E ontem, na ministração que eu ouvi, com outro viés, com outro pensamento, essa foi a frase que ficou para mim. Eu falei, essa é a frase do Café com Propósito, não seja arrastada. Então, eu quero falar com vocês sobre esse tempo que nós estamos vivendo, onde tudo ao nosso redor é um convite para a gente poder ser arrastada. E eu vou explicar isso para vocês. Vocês já tiveram essa sensação de parece que a vida tá carregando, te levando? Aquela história do como é que fala? Do Zeca Pagodinho? Então, hoje é um convite para você, de Deus falando, te buscando e te alertando para que você entenda o que está te movendo. Pelo que você está sendo guiada. Você está sendo guiada pelo Espírito Santo, você está sendo guiada pelas pressões, você está sendo guiada pelo quê? Hoje, nós estamos num tempo onde o mundo, as pessoas, as pressões, as redes sociais, os resultados nos pressionam, nos empurram. E muitas vezes, e principalmente quando os resultados não vêm no tempo, do jeito, da forma como a gente deseja, a gente acaba tendo um comportamento na vida que é disfuncional no que se refere ao que Deus tem para nós. A gente, sem perceber, começa a viver tentando agradar as pessoas, corresponder às pessoas, provar para as pessoas, conquistar para mostrar para as pessoas. Mas hoje eu quero te fazer essa pergunta. Quem tem te guiado? Qual é a voz que está guiando as suas escolhas, as suas decisões? A sua voz? O movimento do mundo? Então, o tema de hoje é um alerta.
Um alerta para mim, que começou para mim, e um alerta para você também. Para que a gente não seja arrastada. Para que a gente saia desse ciclo que nós estamos inseridas muitas vezes, que nos fazem, nos convencem de que o sentido da vida é buscar os nossos desejos. O sentido da vida, do que nós fazemos, inclusive o nosso propósito, é servir de acordo com o que nós pensamos. E não é. Não é. Toda vez que a gente escolhe tomar uma decisão pelo que nós pensamos, pelos nossos desejos, pela forma como a gente está sendo pressionada, vai dar ruim. Então, nós não estamos aqui nesse tempo, nesse mundo, para que Deus realize os nossos planos e desejos, né? Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. E o que eu tenho percebido, e eu vejo isso em mim também, que às vezes a impressão que eu tenho é que nesse mundo, inclusive muito espiritualizado, que nós nunca tivemos talvez um tempo onde a gente tem tantos crentes, tantas pessoas se convertendo no evangelho, sabe? Tantas pessoas estão buscando a espiritualidade como uma ferramenta também de transformação, mas nós também temos que tomar cuidado para que a gente não busque a espiritualidade, a relação com Deus, o evangelho, aquilo que nós estamos buscando espiritualmente, como um artifício para que a gente possa ser atendido nos nossos desejos. E esse é um grande risco, porque a gente saiu da lei da atração, que há tempos atrás era todo mundo falando, não, você tem que mentalizar a lei da atração, você é tipo, como é que é a música, gente, da Xuxa? Me ajuda aí, Angélica. Lua de Cristal. Eu sou desse tempo, né, gente? Da Xuxa, Lua de Cristal. Tudo que quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não, gente, não vai dar. Vou fazer um post sobre isso. Não vai dar, gente. Não, Deus não vai dar tudo que você quer. E nós estamos nesse lugar de gênio da lâmpada. Então hoje eu quero falar com você. Deus não é gênio da lâmpada. E você tem que parar de ser arrastada. Então vamos chamar o povo para vir conversar com a gente aqui? Gente, eu queria tantas mulheres aqui hoje. Porque essa mensagem eu acredito que vai falar tanto ao nosso coração. Vamos lá? Eu vou trazer algumas. Convida aí. Vou convidar algumas aqui, ó. Eu nem sei quem são essas mulheres aqui, mas eu tô chamando todo mundo. Então vamos convidar aqui algumas mulheres maravilhosas. Você convida aí. Então vamos lá. Então, esse é o tema de hoje. A gente não vai ter tudo e não podemos ter tudo que a gente quer. A lei da atração, ela não existe. O que existe é você posicionada, é você convicta, é você com clareza do que você quer, alinhada aquilo que você é, aquilo que você está construindo com aquilo que Deus tem para você. Isso flui, isso traz resultado, isso prospera. Mas nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos sendo arrastadas. O mundo nos convence que o sentido da vida é buscar os nossos próprios desejos, é fazer com a nossa própria força. E a gente só é muito de Deus quando nós estamos prosperando e alcançando determinados níveis. Mas eu quero te falar uma coisa, você não está aqui para realizar os seus planos e desejos. Tomou essa hoje? Você não está aqui para ter os seus desejos realizados. Para ser atendido em tudo aquilo que você deseja. Para que os seus planos, sabe? Mas não quer dizer que eles não vão dar certo. E não quer dizer que você não vai realizar os seus desejos. Mas o foco do nosso propósito, da nossa vida, não é esse. Então hoje, essa conversa é para te lembrar que você está aqui para ser aperfeiçoada. Nós estamos aqui para buscar esse alinhamento. Esse tempo que nós estamos aqui, esses 80 anos, 90 anos, 70 anos, eu não sei quanto tempo de vida você tem, você está aqui para ser aprovada, aperfeiçoada. E nesse processo,
você vai gerar e transformar muitas pessoas com quem você é e com aquilo que Deus colocou em você. Se você estiver alinhada. Não é se você estiver buscando os desejos e o status. Nós estamos num tempo, gente, muito distraída. Nós estamos o tempo todo buscando lugares mesmo, relacionamentos, trabalho, projetos, tudo que visa, temos os resultados que atendem os nossos desejos, ou que são aqueles resultados que vão ser validados pelas pessoas que nos cercam. Quanta distração! Então nós somos empurradas para esse lugar porque nós acreditamos nas coisas que nós vemos. E eu tô falando isso, gente, não é só a mulher, empresária, empreendedora, profissional. Eu tô falando isso quanto igreja também. É um risco muito grande as igrejas estarem nesse lugar de busca, de também buscar só ter resultados. Multiplicação de pessoas. Se antes a busca era ter salvação, hoje não. Hoje a busca é por ter multiplicação de número de pessoas, de igrejas cheias. E igrejas cheias de pessoas que estão buscando conforto. Então, ser arrastada é a gente viver de acordo com um fluxo, independente do contexto onde você está. É seguir o que todo mundo está fazendo. É servir a Deus. É você se vestir, se relacionar. É você consumir, é você estar, é você servir na igreja de acordo com o que as pessoas estão falando que é e de acordo com o que você sente, conforme aquilo que você acha, conforme aquilo que te convém. E isso tá fadado ao fracasso. E aí eu quero te falar que fracasso. Tá fadado ao fracasso eterno. Para o mundo pode ser que você não vai fracassar. Para o mundo pode ser que você seja uma mulher poderosa, guerreira, autônoma, independente. Para o mundo pode ser que você seja bem-sucedida, incrível. A qual custo espiritual? Se você precisa lembrar que você não é desse lugar. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência na Terra. Eu acredito, a morte não é o fim. Eu acredito que depois que acabar a minha vida aqui, terráquea, existe um plano espiritual onde eu vou habitar como espírito transformado por um tempo que eu não consigo conceber. Só que aquilo que eu faço nesse tempo aqui na Terra, nessa busca de me aperfeiçoar, de me, aprimorar, e nessa minha busca eterna de me aprimorar, de me aperfeiçoar, focada no que Deus tem para mim, naquilo que Ele me fez para ser, eu vou gerar um impacto na vida de outras pessoas que também vão apontar a eternidade, elas para a eternidade. Isso é propósito. Mas se eu estou nesse tempo aqui sendo distraída, empurrada, pressionada, e eu estou cedendo a essa pressão, e eu estou vivendo no automático, sendo arrastada, deixa a minha vida me levar, a vida leva eu não impacto, eu não transformo as pessoas, e eu não me preparo para esse tempo na eternidade. Então, ser arrastada, gente, é a forma como o diabo age na sua vida e na minha, para que a gente não esteja presente, consciente e viva o nosso propósito. E mais, nesse ser arrastada, não é viver só no automático, não. É você acreditar de que servir, viver, agir, escolher apenas de acordo com o seu pensamento e o que você deseja é a forma correta. E isso é uma fala muito bonita do mundo, tá, gente? Tá fazendo sentido, gente? Se estiver fazendo sentido, sobe um foguinho aí. Eu sou uma pessoa, eu sou mentora de mulheres, eu tenho programas, eu tenho treinamentos, eu tenho a comunidade. O que eu construo de produtos para ser caminhos para vocês, e vocês vão me ouvir falar que a forma, que o primeiro passo para você construir uma vida e uma realidade com propósito é você buscar se encontrar, resgatar a sua identidade.
Não é? Quem aqui já está na mentoria, quem aqui está na comunidade, esse é um primeiro passo. Nós precisamos entender quem nós somos para resgatar essa identidade, entender, nos apoderarmos daquilo que nós somos, para que a gente possa transformar a realidade, para que a gente pare de viver no automático e de acordo com o que as pessoas acham e nos direcionam, e começar a entender quem nós somos e como é que a gente pode usar isso a nosso favor e a favor do nosso propósito. Mas eu não fico falando para você seguir o seu coração. Eu não fico falando que você precisa se encontrar porque você é uma deusa de si mesma. Eu não fico falando que você precisa ser uma mulher empoderada. Eu não fico falando para você que você precisa buscar e fazer aquilo que te faz feliz. Não sou eu. Quem é minha amiga aqui, quem tá mais próximo, quem é até mentorada, sabe. Eu sou fofa, mas nem tanto. Eu confronto. E também sou confrontada. E eu tenho muita dificuldade de ser confrontada. Eu tenho muita dificuldade de ter meu erro apontado. E eu aprendo, estou melhor a cada dia nesse sentido, porque, gente, vocês acham que Deus nos colocou como princípio estarmos numa comunidade de fé, numa igreja, um grupo de pessoas que acreditam e comungam dos mesmos valores que você? Por quê? Porque é o ferro que afia, entendeu? É o ferro que afia o ferro. Nós fomos feitas completas, mas a gente se aperfeiçoa na relação com o outro. Não é à toa que na palavra fala, sujeitai-vos uns aos outros, confessai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Por quê? Porque a nossa missão aqui nessa terra é o relacionamento. E é na relação com as pessoas que a gente se aperfeiçoa. A gente não tá aqui sozinha. Mas, voltando. Vou dar na sua cara, hein, Angélica? Angélica tá aqui, ó, zero fofa. Esses dias ela me disse, eu sou sua amiga, mas agora você foi demais. Gente, eu sou dessas. Eu sou dessas. A Angélica, eu acho que é a pessoa que mais me ama na face da terra. Porque e eu admiro muito você, amiga. Muito. Eu admiro você, sabe por quê? Porque você se coloca sempre no lugar de aprendizagem e de humilde. Você é humilde. Você se permite ser confrontada. E isso é uma coisa que eu preciso o tempo todo buscar. Então, vamos lá. Então, o mundo, ele tá te arrastando para você acreditar na lua de cristal. Vamos voltar. Volta aqui pro assunto. O que é a lua de cristal? Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Não vai. E é bom que ele não te dê. Porque o Senhor conhece seu coração, ele sabe o que você dá conta de sustentar, quanto bênção, quanto coisas que ele vai colocar na sua mão. Porque tem coisas que você pode alcançar e que vão fazer você se dispersar e te afastar do propósito. E o diabo sabe tanto disso, gente, sabe tanto disso, que ele olha pro seu coração. Você acredita que Eva, gente, o diabo sabia, ele estava observando Eva, há tempos. Ele falou com ela naquilo que ele sabia que o coração dela era tendenciado a cair. Ele arrastou Eva, fazendo ela acreditar que se você comer dessa fruta, você vai ter um conhecimento igual a de Deus. O pecado original é sobre a comparação, gente. É sobre você querer ocupar um lugar que você não foi chamada para ser. Você tá sendo... Eva foi arrastada. Entende? Nessa busca, você precisa ser... Você precisa se empoderar... Você precisa lançar, isso aqui, ó, se você fizer isso, você vai ser tão poderosa quanto. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, quando o nosso maior erro é nós buscarmos a viver a nossa vida e servir de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o que a gente vê que dá certo. Nós somos pressionadas a isso. E eu tô falando isso pra você no contexto religioso, no contexto de trabalho, no contexto de relacionamento, aonde você tá inserido em qualquer papel. Quando nós vivemos guiadas pelo nosso coração, cedo ou tarde nós somos afastadas do nosso propósito e a gente nem percebe. Às vezes a gente só vai saber quando a gente morrer e chegar no céu. Aí Deus vai falar, não te conheço. Senhor, eu fiz tanto, eu fui na igreja.
Eu fui batizada, eu fiz catequese, eu fiz sala de preparação de batismo, eu servi, eu doei, eu fui na igreja, eu vesti de branco. Gente, eu não sei o que você faz no seu contexto religioso, sendo cristão, não. Será que o que você está fazendo é o que Deus está querendo que você faça? Ou será que você está cumprindo tabela para ficar bonito aí na rede social, e aí vem... chama sua senha no céu, você vai chegar lá e o Senhor vai falar: não tenho parte contigo. Não te conheço, não. O Senhor está buscando mulheres que o adorem, o que o conheçam em espírito e em verdade. E isso quer dizer que você vai precisar ser confrontada e vai precisar morrer. Morrer para os seus desejos, morrer para a lei da atração, morrer para o status que você está buscando, morrer para isso que você está mostrando aí, inclusive para o ministério que você decidiu abraçar, que não tem a ver com o que Deus tem para você. Então, aquilo que você busca, às vezes parecendo liberdade, independência, sabe, sucesso, de acordo com o que as pessoas estão falando, porque você está sendo arrastada, termina com uma escravidão emocional e com uma morte espiritual, porque não está apontando para a eternidade. Nós não fomos chamadas para viver de acordo com aquilo que sentimos, queridas. Essa é a frase-chave desse nosso bate-papo. Nós não fomos chamadas para viver de acordo com o que nós sentimos, porque enganoso é o coração. Não é à toa que em Provérbios Salomão fala... sobretudo o que você deve guardar, guarda o seu coração, guarda seus pensamentos, porque sua vida depende disso. A sua vida nesse tempo aqui depende disso, porque você é o que você acredita. E a sua vida na eternidade depende disso, porque se você não guardar o seu coração, você vai ser arrastada. Você precisa entender que você foi chamada para algo e que você está vivendo num mundo que jaz no maligno, que está empurrando você o tempo todo para ou acreditar nas suas crenças, nos seus medos, nos seus sabotadores, falando que, te colocando num lugar de escassez, de pouco, ou de repente o diabo ele olha pra você e fala: essa daí ela é ousada, essa aí gosta de ser validada, essa aí gosta do ego, bora inflar o ego dela? Então te coloca num lugar de reconhecimento de resultados e você é arrastada acreditando que isso é a fórmula da felicidade. Nós não fomos chamados para viver de acordo com o que sentimos e Deus não é obrigado a atender os seus desejos. Ele quer. Porque na palavra fala que ele tem planos de paz e prosperidade para você. Na palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas não quer dizer que o que ele tem para você, que é o melhor, você pode ter certeza disso, é aquilo que o seu coração anseia. Nós somos chamadas para viver pela fé e viver pela palavra. Só que nós estamos querendo fugir disso aqui. Nós resistimos a isso, nós resistimos ao confronto, nós resistimos. Por quê? Porque morrer para o nosso desejo, gente, para o nosso ego, é muito difícil. E você pode ver isso no dia a dia. Quer ver uma coisa que eu preciso morrer muito? É para a rede social. Eu preciso morrer, gente. Eu tenho me distraído muito com as coisas gostosas da rede social. E eu percebo quanto que eu tenho perdido tempo na rede social. E tá difícil. Tem hora que eu falo assim: mas eu vou ver só meia hora. E aí o Espírito Santo fala: você já sabe que vai dar errado. Quando eu vejo, eu falei: não, mas é só um pouquinho. Quando eu vejo, tem 1 hora. Eu vou ver esse seriado. Tô falando de mim, tá, gente? Esse seriado, vou só ver um capítulo pra dar, né? Eu posso, gente, pra dar uma aliviada no estresse, pra me dar uma alienada, porque é bom. E aí eu vejo quando eu vejo eu tô no segundo, no terceiro. Aí eu fui dormir 1 hora da manhã. Aí tô aqui, morta. Vocês entendem? Eu não tô falando nas grandes coisas, não. Eu tô falando nas pequenas coisas. Porque a vida é feita de pequenas escolhas, de pequenos passos, de pequenas decisões, de pequenos morreres. Você não é arrastada no grande, não, gente. O diabo não vem arrastar você de uma vez para você ser corrupta e aí para você ganhar muito dinheiro de uma forma ilícita, não. Não, ele te arrasta no pouco. Ele te arrasta no pouco. Ele fala assim: olha, todo mundo tem aquele negócio ali, ó.
que não é legal, mas todo mundo tem, tá liberado, sabe? Sabe aquelas pequenas coisas? Tá todo mundo fazendo, tá tudo certo. Então, você é arrastada no pouco. A gente não tropeça em montanha, gente. A gente tropeça em pedra. Você não tropeça em coisas grandes, não. Você tropeça em coisas pequenas. E você vai sendo arrastada. Então o tema hoje é: acorda, mulher, não seja arrastada. Você não foi chamada para viver de acordo com o que você sente. Você foi chamada para viver de acordo com aquilo que Deus tem enquanto plano para você. E isso é representado na forma como você é mãe, na forma como você se relaciona com o seu marido ou com o seu parceiro, na forma como você vive no seu ministério, na forma como você trabalha. Nós temos isso aqui como várias descrições de exemplos de pessoas que erraram e que acertaram, para que você seja sábio o suficiente para absorver e aprender e aplicar o que deu certo e correr do que está dando errado. Quer ver exemplo de pessoas que cederam às pressões e foram arrastadas e perderam o legado nessa terra, perderam ter resultados financeiros, inclusive, reconhecimento nessa terra? Vou te dar um exemplo que eu já dei essa semana: Saul. Tô apaixonada por Saul ultimamente. A gente tem falado dele já tem meses, Saul e Davi, né? Tô assistindo de novo Casa de Davi. Saul foi ungido rei, escolhido por Deus para dar um jeito de agradar aquele povo que só murmurava e reclamava. Ele tinha tudo para viver o propósito dele da melhor forma possível, mas ele cedeu à pressão do povo. E ele cedeu à pressão do povo, não foi fazendo coisas ilícitas e erradas não, gente. Foi desagradando a Deus. E essa é a diferença. Discernimento é você discernir o certo do quase certo. Entendeu? A gente não é arrastada no errado. A gente é arrastada no quase certo. Entende? Ah, tá tudo certo, gente. Beber não tem problema. Consumir... Não, eu não sou a pessoa que critica. Mas cuidado, se esse quase certo te tira do teu propósito, te desvia, o Espírito Santo já te apontou que é um lugar que você não deve estar, não esteja. Porque o Senhor trabalha de forma personalizada, pessoal, com você e comigo. Entende? Então, essas são as pequenas coisas. Então, o discernimento é discernir o certo do quase certo. Saul, ele errou, não foi fazendo coisas erradas, mas foi desobedecendo a Deus. Ele foi arrastado pela pressão do mundo, porque Deus, através de Samuel, deu uma ordem. Você vai guerrear contra aquele povo, contra os amalequitas, você vai extinguir aquele povo, matar todo mundo, inclusive... Pra gente que lê, gente, o Velho Testamento, você fica: que Deus é esse? Que manda matar todo mundo, mulheres, crianças, grávidas, velhos. Porque ele mandava matar. Esse é o tempo da lei. O Senhor veio e nós vivemos o tempo da graça. Deixa eu te falar, você só vive no tempo da graça porque para eles foi mais difícil, para você hoje é mais fácil. Vocês entenderam? Então é a mesma história de você julgar os seus pais. Ah, porque meu pai, minha mãe... Você só vive a vida que você tem hoje mais fácil um pouco do que a deles, porque para eles foi mais difícil. Então, nós só vivemos o tempo da graça porque no tempo da lei, para eles foi mais difícil. Hoje nós vivemos um tempo muito melhor. Muito mais fácil. Aí as pessoas falam: mas na época de Jesus era muito mais fácil, porque Jesus estava no meio dos discípulos. Deixa eu te falar, lá o Senhor estava com eles. Hoje o Espírito Santo habita em você. Para eles foi mais difícil, para você hoje é mais fácil. Então, hoje, ser arrastada... Ai, Karina, hoje é muito mais fácil a gente se distrair. Não, gente. Hoje é muito mais fácil você falar, de você ter acesso a coisas que vão te colocar e te blindar. E hoje aqui essa live gratuita para isso. Vou voltar. Saul tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ter longevidade, tinha tudo para ser um rei maravilhoso, gente, longevidade, uhul. Mas... quando ele foi guerrear, a ordem, através do profeta Samuel, foi: acabe com os amalequitas, não pega nada. Por quê? Não se contamina. E eu tô falando pra você, você não tropeça nas montanhas, você tropeça nas pequenas coisas. Não se contamine, não seja arrastada. Seja arrastado, você vai interpretar do jeito que for, porque o Espírito Santo vai ministrar no seu coração aí. Mas, o que Saul fez?
Presta atenção. Ele pegou os, né, porque ele falou, não, despojos de guerra, que era pegar o ouro, as coisas que prestavam quando ganhava, né, a guerra. E aí, o que Deus falou? Não é para levar nada. Eles pegaram as ovelhas, eles pegaram o gado, eles pegaram coisas. E, inclusive, o rei dos amalequitas, que era para ele ter matado, Saul não matou. Aí você pensa, mas ele quis, mas ele fez certo. Não, não fez. Primeiro que ele... aí ele se justifica. Olha o certo do quase certo. Presta atenção nisso, gente. Aí Samuel chega e fala, porque ele falou, 7 dias me aguarda para eu chegar e fazer o sacrifício, o holocausto, para que o Senhor abençoe a guerra. Saul, vendo que estava se dispersando o povo, os soldados, ele falou, eu mesmo vou queimar esse sacrifício. Ele guerreia, ele ganha, porque o Senhor é com ele. E aí ele pega os despojos, pega o gado, pega as ovelhas, pega outras coisas. Quando Samuel chega, falou, o que você fez, Saul? Eu falei para você me aguardar. Ele falou, eu pensei, olha o erro. Você não foi chamada para servir de acordo com o que você pensa. Deus já te deu uma ordem, Deus já te chamou, Deus já te incomodou em algo e você tá aí. Eu pensei... Não pensa não. Pensa não, gente. Saul falou, eu pensei que eu poderia fazer. Eu falei, mas eu falei. O Senhor te falou para não fazer. E você quis ajudá-lo, quis dar sua... né? E aí você trouxe para dentro da casa aqui do povo de Deus tudo aquilo que o Senhor falou para você não trazer, porque isso contamina. Mas eu vou dar isso como sacrifício. Eu vou queimar isso como holocausto. Isso tudo eu peguei para sacrificar. Gente, eu pensei que... Na verdade, Saul queria agradar as pessoas. E ele queria, ele mesmo, matar o rei dos amalequitas. Na frente de todo mundo. Por quê? Para que ele pudesse ser reconhecido como o grande rei que ganhou a guerra. E a glória não seria dada a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Naquele momento, o Senhor entendendo, porque ele vê o nosso coração, ele falou, a unção que eu te dei agora vai ser dada a outro. Então, às vezes você tá aí guardando um rebanho, você tá fazendo alguma coisa, você tá mantendo, sabe? E dando essa desculpa, falando que isso aí é pra Deus. Será que é? Parece espiritual, né, gente? Mas se é desobediência, não agrada o coração de Deus, é vaidade espiritual. Então, não é à toa que Samuel fala, né? Para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer muito, gente. Ele não quer que você sacrifique tudo, ele não quer que você faça tudo, ele não quer que você abrace tudo. Ele quer o seu melhor, ele quer o que te custa mais. Então, quando a gente faz do nosso jeito, a gente muitas vezes perde o favor de Deus, porque a gente está, na verdade, tentando agradar os homens. Qual é a intenção do seu coração naquilo que você faz? Não seja arrastada. Não seja arrastada nesse fluxo de coisas que parecem ser certas, mas não são. A glória é dada a quem? A base é onde? É na palavra? Não é? Corre. Vou dar outro exemplo. Quer outro exemplo? Que o pastor até deu ontem. Outro exemplo é Arão. Moisés estava ali, deserto, povo de Deus, ô povo difícil que nós somos, né? Aí Moisés sobe para conversar com Deus na montanha e fica lá muito tempo. O povo, que era um povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele, um povo que murmura, reclama, ai que saco, ai eu não quero esperar, ai nossa eu tô aqui, nossa Deus falou da terra da promessa, a promessa não chega. E não fala que é o povo não, porque é você e eu, tá? Tá. E aí Arão, Moisés subiu, o povo se impaciente, ficou impaciente. O que o povo falou? Arão, a gente nem sabe se esse homem tá vivo. Tá lá saindo raio, trovão, barulho né? E lá a gente não sabe nem se ele tá vivo. A gente precisa de alguma coisa para aqui nos direcionar, para que a gente, sabe? A gente precisa de uma presença espiritual. Arão pressionado fala, tá bom, gente, o que tem, né? Um bezerro de ouro? Não vai fazer nada. É só um bezerrinho. Pega os ouros lá, derreteu. Se na palavra falava... Não adorará outros deuses. Não fará outros deuses.
E aí você fala, tá tudo bem, eu tô acostumada e todo mundo faz. O que tem a ver, sabe? O que tem a ver isso aqui, ó, pra adorar? O que tem a ver ter isso na minha casa? O que tem a ver... Gente, me desculpa, tá? E aqui eu falo do que eu acredito, mas fique em paz. O que você acredita. O que tem a ver um elefante com a bunda virada para a porta da casa? Mal não vai fazer. Você tá buscando sorte, querida. Então você não acredita e não confia em Deus. O que tem a ver ficar fazendo isso aqui na astrologia, astronomia, no horóscopo, sei lá o que você tá fazendo, que você tá buscando. Tudo bem se você acredita, querida, mas eu tô te falando. Se roubou o Senhor do centro e tá me dando uma direção vinda de qualquer lugar que não seja da palavra, não é do Senhor, sinto muito. Você tá buscando, tá tudo certo. É o seu bezerro de ouro aí que você tá sendo arrastada, cuidado. Hoje eu não tô fofa, né, Angélica? Nossa, gente, eu sempre começo, eu falo assim, gente, hoje eu vou ser fofa. Mas sabe o que tá acontecendo? As ministrações que estão vindo pra mim é só chulapada. Ontem eu participei de 2 cultos. Eu levei 2 chulapadas. Acaba que eu venho aqui e transbordo chulapada. Meu Deus, Senhor. Vocês me perdoam, tá, gente? Vocês não estão dando conta de mim? Me perdoa. Mas eu não posso guardar aquilo que o Senhor tem me falado. Então na pressa de agradar o povo, na pressa de agradar as pessoas, na pressa de, sabe, Arão foi lá e desagradou a Deus. Muitas vezes a gente faz assim, né? A gente quer resolver logo, a gente quer ver resultado logo, a gente quer sentir logo, a gente quer parar de sentir dor logo. E aí o tempo de espera parece enorme, só que a gente esquece que no tempo de espera o Senhor está nos aperfeiçoando. Essa é a parte que te cabe. O aperfeiçoamento é a parte que te cabe. Sabe, a busca por santificação, de se separar, de não ser arrastada, é a parte que te cabe. Não fica esperando Deus, sabe, tirar você, não, filha. É você que tem que sair, é você que tem que parar de ouvir, é você que tem que sair da mesa, é você que tem que negar, é você que tem que falar, não quero isso, é você que tem que falar, isso não agrada a Deus. Mas eu não sei se agrada. Então tá na hora de você buscar na palavra o que agrada e o que não agrada. Porque Ele vai te revelar. A questão toda é que nós estamos aqui, ó. Senhor, fala comigo. Aí vem aqui e você lê uma palavra e fala, nossa, que palavra dura, não é isso que eu quero, não. Aí você vai de novo. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Ai, obrigada, Senhor. A gente quer tornar a Bíblia um horóscopo. Só que a gente só quer ler aquilo que agrada o nosso coração. Aquilo que se conecta com o que a gente deseja. Quando fala contra... Né, gente? Me conta aí se é assim. Então, o tempo da espera é um tempo de aperfeiçoamento. É um tempo, às vezes, que Deus precisa. Saul não deu conta de esperar e ele resolveu fazer as coisas do jeito dele. Ele se desagradou a Deus. Arão não deu conta de esperar Moisés descer, ele resolveu agradar o povo e deu ruim. Abraão e Sara não conseguiram esperar, Sara deu um jeito, resolveu fazer um filho porque ele queria ajudar Deus a realizar a promessa. E aí o que aconteceu? Até hoje Israel está lá em guerra com os outros países por conta de Ismael e de Isaac. Toda vez que a gente tenta acelerar os planos de Deus, a gente acaba criando guerra que ele nem planejou pra gente. Então, amadas, hoje eu quero que você entenda que ser arrastada é você não estar vigiando. Ser arrastada é você seguir um fluxo e se mover de acordo com o que você sente, a sua intuição, não. Ser arrastada é você deixar o cansaço, as comparações, o barulho do mundo determinar os seus passos. Mas a palavra hoje para você e para mim é sobriedade. É você estar sóbria. Presta atenção, 2 Pedro... Ih, gente, será que eu desmarquei? Peraí. 2 Pedro 3, versículo 14. Portanto, amadas, enquanto vocês esperam as coisas acontecerem, empenhem-se para serem encontradas por Ele em paz
imaculadas e inculpáveis. Vocês entenderam? Portanto, amados, enquanto vocês esperam essas coisas, se empenhem para serem encontradas imaculadas e inculpáveis. Karina, isso é difícil demais. Claro que é, gente. A régua da Bíblia é alta mesmo. É alta. Para quê? Para que você esteja sempre buscando se aperfeiçoar. Se fosse baixo e você chegasse aqui, ó, você já podia ir pro céu, né? O perfeito é estéril, de acordo com Bert Helling. É a imperfeição que nos move. A gente nunca vai ser perfeita, mas enquanto a gente busca, a gente se melhora. Então, eu quero te fazer uma pergunta hoje pra gente encerrar. Se Jesus voltasse hoje, quem ele encontraria em você? Essa foi a pergunta que me fizeram. Se Jesus voltasse agora, quem ele encontraria em você? Uma mulher firme, fiel, cheia de graça? Ou alguém distraída, desanimada, perdida, empoderada de acordo com o mundo, mas desconectada do propósito dos céus? Não acredite que viver uma vida com propósito, alinhado com os planos de Deus, não vai ser uma vida dificultosa no que se refere a confronto. Vai. Quanto mais você se alinha com Deus, a vida flui mais e você vai chegando em lugares e testificando e prosperando de uma forma que você não imaginava. Só que ao mesmo tempo, quanto mais você vai vivendo isso, mais o Senhor vai te chamar a ser confrontada e a morrer. E a abrir mão. Para que você esteja vivendo mais dele. Entende? Então, o verdadeiro evangelho, ele nos confronta, nos afronta e nos chama a mudar, a transformação. Ele precisa mudar as nossas atitudes, ele precisa mudar as nossas intenções, ele precisa mudar a direção da nossa vida. Se não está mudando, nós estamos acreditando em algo que não é o evangelho. Não é a palavra. Se o seu tempo de igreja, se suas buscas por ministrações, se você está indo na igreja, no culto, na missa, ou conversando com pessoas que apenas te confortam, não é que você não precisa disso. Claro que nós todos precisamos ter pessoas, lugares que a gente se sente confortado. Mas se só isso acontece, na verdade você está procurando massagear o seu ego. Então na Bíblia fala, né? Quem aceita, quem muda, quem é transformado pela palavra, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem se enganava agora vive em verdade, tá? Entendeu? Precisa ter transformação. Por quê? Porque precisa ter uma mudança a partir do momento que você aceita. Ser uma mulher que vive o chamado, que você reconhece Jesus como Salvador da sua vida. Não pode ser a mesma. Viver com Deus, você ser uma mulher que vive o seu chamado, não é sobre você se sentir bem, não. É sobre você se tornar uma nova criatura e cumprir o que Ele tem para você aqui. Entende? A graça é de graça. Você não tem nada que você faça que vai garantir a sua salvação, porque o Senhor já fez por você morrendo na cruz. Mas a santificação é o seu preço. É o preço que você precisa pagar para cumprir o seu chamado aqui e honrar o sacrifício feito na cruz. Entendeu? Crescimento, maturidade espiritual, viver o plano, viver o chamado, isso é o nosso crescimento, é a nossa parte de viver a vida de uma forma presente e consciente e não ser arrastada. Crescer é permitir que Deus nos molde, mesmo quando dói. É você permanecer fiel, mesmo quando você parece que as coisas não acontecem, parece que, nada acontece. É confiar no tempo dele, mesmo quando você percebe que está demorando, que você queria controlar todas as coisas. Então, hoje, eu quero te dizer, você pode estar cansada, mas não desiste. Você pode estar esperando há muito tempo, mas não pare de crer. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência. Ele está te aperfeiçoando. Só que se você estiver vivendo arrastado, você não está se aperfeiçoando, você está vivendo de acordo com este mundo.
Então, talvez você esteja ouvindo essa palavra hoje e se sentindo perdida. Sabe, talvez você esteja ouvindo essa palavra hoje e se sentindo pressionada. Karine, eu tô arrastada. Eu sou essa mulher que tá vivendo arrastada, que tá buscando sucesso, buscando resultado, buscando ser o que as pessoas esperam. Talvez seja você está aqui hoje, seja essa mulher que tá resolvendo fazer sempre as coisas com as próprias mãos. Talvez você seja essa mulher que cansou de esperar e tá dando um jeitinho. Tá construindo seus bezerros. Sabe? Nossa, aqui não tá resolvendo, Deus não resolve do jeito, aí eu vou em outro lugar, eu vou buscar outra religião, eu vou buscar uma outra pessoa. Gente, cuidado. Mulheres que acreditam em todas as coisas, buscam todas as pessoas, todas as religiões, falam que todos os caminhos levam, não levam. Não levam. Não levam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Não tem atalho. Para de atalhar aí, como diz a amiga minha Fernanda. Para de atalhar as coisas. Quem atalha as coisas é o diabo. Ele nos convence, né? Na verdade. A gente tem dois caminhos. A gente pode estar fazendo coisas e caminhando a passos largos para o inferno, ou a gente está fazendo escolhas e caminhando a passos curtos, um passo de cada vez para o céu. Se você está sendo arrastada, você está caminhando a passos largos, cada vez mais se afastando de Deus, mais do propósito, mais em si mesmada e cada vez menos buscando viver aquilo que Deus tem te chamado para ser. Filha, não seja arrastada. Filha, permaneça firme. Filha, cresça na graça, amadureça, busque o conhecimento, busque a ser encontrada em paz, inculpável e imaculada, para que você possa viver em plenitude o tempo de eternidade, que é muito maior do que esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Amém? Vamos orar? Quem aqui, a mensagem chegou ao seu coração, me fala aqui, escreve, não serei arrastada. Escreve aqui, ó. Compartilha depois essa live com mais pessoas. Não serei arrastada. Não serei arrastada. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Para a gente não ser arrastada, a gente precisa estar no lugar certo. Hoje, no estudo dirigido às 7 horas, a gente falou sobre... A gente está no estudo dirigido esse mês na comunidade, falando sobre chamadas para gerar. E uma das coisas que eu falei lá, que a gente está estudando sobre Maria, é que a gente precisa ter uma Isabel na nossa vida, que é uma pessoa que acredita na gente, no nosso potencial, e que nos ajuda a caminhar nesse lugar de que aponta para a eternidade. Se você não consegue, se está se sentindo perdido e você não consegue ver ao seu redor esse lugar onde você não vai ser arrastada, tá na hora de você mudar de lugar para se cuidar, para se curar e para se fortalecer. Busca a orientação, direção de pessoas que você se conecta, que você confia e que acredita nos mesmos valores que você. E eu te recomendo que sejam pessoas que sejam amigas de Jesus mesmo. Que tenha como base principal isso aqui, não os prazeres da carne. Que tenha, gente, e os prazeres da carne são amizades também. Às vezes a gente vive a nossa vida na felicidade dos amigos, da família, das festas, do convívio, achando que tá tudo certo, a gente tá bem, a gente tá ajudando os outros, a gente tá vivendo. Cuidado, que isso também é uma distração. Não se conecta com o teu propósito, querida, não é. Você não tá aqui pra coleguismo, não. Então, se essa palavra falou com você, compartilhe ela com outra mulher. Talvez você conheça alguém que está prestes a desistir, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deixa eu falar uma coisa, eu ia falar isso hoje às 7 horas, não falei para encerrar, gente. Vou acabar aqui. Eu vou fazer uma mensagem depois sobre essa história. Eu estava ouvindo um mentor esses dias falando, ele falou o seguinte. Uma mulher procurou ele para contar que ela estava prestes a cometer suicídio e que ela estava muito ruim, estava deprimida. Ela entrou no ônibus. Como é que era? Não. Ela estava indo para o lugar para cometer suicídio. E aí tinha uma moça conhecida dessa mulher que estava num ônibus. Presta atenção nisso.
Não tem muito a ver, mas eu preciso falar isso, que isso ficou no meu coração. E ela olhou para essa mulher que ela conhecia, e na hora que ela olhou, Deus falou com ela, desce do ônibus e fala com ela que ela tá precisando de alguém. A mulher que estava no ônibus não parou, não desceu, foi embora. Isso aí era para lá pro chamadas, eu vou falar isso lá depois no grupo. Mas isso tem a ver com você não ser arrastada e não estar distraída. E ela não obedeceu, ela foi. Essa mulher, ela estava caminhando para a morte, ela tinha decidido tirar a própria vida. E aí o que aconteceu? Nesse caminho, ela pediu, clamando desesperadamente a Deus, para que ele, olha, eu não tenho mais nada, você quer falar comigo? Fala agora. E aí ela abriu, não sei se foi o celular, que depois eu vou lembrar, eu vou ver essa história direito. E na hora que ela abriu o celular, sabe que mensagem que chegou? Um vídeo desse mentor para ela. Com uma mensagem que falava para ela não desistir e que para ela não se deixar ser arrastada, como essa. E ele contou isso chorando. E ele falou, sabe que na hora que ela me contou, e sabe o que eu fiz? O que eu pensei? Eu desci do ônibus. Gente, isso é muito forte. Eu desci do ônibus. Então tá na hora de você parar de caminhar achando que o que você sente importa mais. Tá na hora de você entender para que você tá sendo chamada, o seu propósito e ser a mulher que desce do ônibus. Como é que ele desceu do ônibus? Ele se colocou a gravar vídeos, a falar e a fazer coisas que chegassem a outras pessoas, como essa live. Então talvez você mandando essa live para alguém é a descida do ônibus. Eu faço isso direto. Senhor, para quem eu devo mandar mensagem hoje? Senhor, o que eu devo fazer hoje? E é a estratégia que o Espírito Santo me dá. E às vezes uma mensagem... Eu tenho gente aqui, ó, que veio para a mentoria, por exemplo, porque eu fiz isso. Eu peguei o telefone e falei, Deus está falando para você não ficar sozinha, não desiste. E numa conversa depois disso, ela resolveu, falou sim, veio para a mentoria. Então, assim, seja você a mulher que desce do ônibus, que Deus falou algo e você entende, absorve e obedece. O Senhor está levantando uma geração de mulheres firmes, inabaláveis e cheias de propósito, que crescem na graça e vivem para a glória de Deus, e não serão arrastadas por esse mundo, e não buscarão servir e agir e escolher de acordo com o que elas sentem e pensam, mas de acordo com aquilo que Deus quer. Deus está buscando mulheres alinhadas. E existe um caminho para fazer esse alinhamento. E ele começa aqui, ó. Vamos orar para encerrar. Pai, nos ensina, Pai, a permanecermos firmes, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a sermos mulheres que não se distraem. Nos livra, Pai, das pressões que tentam nos afastar de Ti. Nos alerta, Pai, quando os nossos desejos, do nosso ego, da nossa carne, estão tentando nos convencer de que é o Senhor. Não é, Pai. Se não for, que Teu Espírito Santo nos mostre, nos apontem o caminho. Ó Pai, que essas mulheres que estão aqui ouvindo essa mensagem, que estiveram aqui do início, que vão compartilhar, que elas possam serem encontradas com essa palavra, que essa palavra chegue ao coração delas de uma forma, Pai, que faça ela tomar uma nova decisão. Para que ela não seja uma mulher que seja arrastada, para que ela não seja uma mulher que busca servir de acordo com o que ela pensa, porque ela precisa entender que o pensamento dela é disfuncional, é enganoso, mas a Tua palavra não mente, Senhor. Não mente quanto quem nós somos, não mente quanto aquilo que nós fomos chamadas, não mente quanto aquilo que nós temos quanto promessa. Nos ajuda, Pai, a não sermos arrastadas pela nossa impaciência, pelos desejos da carne, pelas pressões do mundo. Pai, nos ajuda a nos mantermos firmes na espera do tempo certo das coisas acontecerem. Nos ajuda a semear as sementes certas nesses próximos meses, para que ano que vem nós tenhamos um ano de colheita. Não uma colheita porque a gente vai mostrar para o mundo, mas uma colheita que nutra a vida de outras pessoas, ó Pai. Uma colheita, Pai, que nos dê
tempo de qualidade com a nossa família, uma colheita, Pai, que nos mostre que nós estamos impactando as vidas das pessoas de acordo com a tua vontade, uma colheita frutífera, próspera, Pai, para que a gente possa impactar mais vidas. Ó Pai, que a nossa colheita seja uma colheita abundante, para que a gente seja mais generosa e não para que a gente possa ter coisas, ó Pai. Ó Senhor, nós sabemos que viver experiências, ter a nossa casa, ter dinheiro, viver, viajar, tudo isso faz parte do nosso desejo, ó Pai, e talvez também seja o desejo do seu coração. Então que a gente possa alinhar, para que a gente possa viver nesse tempo aqui, comer o melhor dessa terra, mas porque nós estamos vivendo segundo a tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridas, se você ainda não me segue, começa a me seguir. Se isso impactou a sua vida, comenta aqui embaixo que eu quero saber, aqui nos comentários da gravação, ou me manda no direct, compartilhando como isso chegou até você. Eu quero ser a mulher que desce do ônibus todos os dias. Espero que você também seja. Amém? Beijo. Deus abençoe. Amadas, reconecta. 20 horas temos encontro hoje. Comunidade, 20 horas temos Masterclass da comunidade amanhã, super especial. A gente se vê.